Hoje tem Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro e no retrospecto do confronto o Flamengo leva muita vantagem. E o provável time do Mengão para enfrentar o Bahia deve ter novidade no meio de campo e no ataque. E a expectativa para esse jogo é de casa cheia, pois mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses e mais alguns assuntos. Mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like. O Flamengo ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, 14 pontos, 2 pontos a menos que o Bragantino e 2 pontos a menos que o Palmeiras. O Bragantino joga hoje, às 6h30 da tarde, então a depender o que aconteça nessa partida, se o Bragantino perder, por exemplo, e o Flamengo vencer, o que eu acredito, tá? O Bahia no Maracanã, o Flamengo pode terminar aí o sábado na liderança do Campeonato Brasileiro. O adversário de hoje, então, é o Bahia, que no retrospecto geral e até recente tem muita vantagem para o Flamengo em relação ao Bahia. Bom, quando nós analisamos o histórico do confronto, em todas as competições foram disputados 61 jogos entre Flamengo e Bahia, com 13 vitórias apenas do Bahia, 19 empates e 29 vitórias do Flamengo. Bom, e além disso, tem a questão do fator Rogério Ceni, que faz muita diferença, porque é impressionante. O Rogério Ceni já jogou contra o Flamengo como treinador 15 vezes. E sabe quantas vitórias ele tem? Nenhuma. Sabe quantos empates? Nenhum. Isso mesmo. 15 jogos do Rogério Ceni contra o Flamengo sendo treinador e 15 derrotas. Realmente ele tem um repelente contra a vitória quando o assunto é jogar contra o Flamengo, cara. É impressionante. Bom, o Flamengo, além disso, conta com um retrospecto muito bom de 11 vitórias consecutivas contra o Bahia. Realmente isso daí, cara, faz muita diferença. Então, nas últimas 11 partidas, o Flamengo venceu todas enfrentando o Bahia. E as últimas 15 contra o Rogério Ceni também venceu todas. Então, os dois, né, estão aí lado a lado e o Flamengo enfrentando. Então, essas duas estatísticas juntas. O Bahia é uma equipe que a gente pode dizer que ela é organizada. Tem o Everton Ribeiro lá, ex-Flamengo, tem o Jean Lucas jogando lá também, ex-Flamengo. Tem o William José, que veio de muito tempo na Europa, que é um bom atacante, o William José, diga-se por sinal. Então, é um time organizado. A gente não pode desdenhar o adversário, apesar de um retrospecto de números muito favoráveis ao Flamengo. A gente não vem de bons jogos. O Flamengo vem oscilando muito, deixando muito a desejar dentro de campo. Os jogadores parece que entram com preguiça ou entram com foco em outra coisa e deixam a desejar dentro de campo. Então não dá para a gente apenas se apoiar em números. Os números são importantes. O Flamengo é o favorito para a partida, apesar de não estar vindo jogando bem, ele é o favorito. Volto a falar, uma vitória hoje, a depender do que aconteça no jogo de daqui a pouco do Red Bull Bragantino, o Flamengo pode terminar então o sábado na liderança. Aí teria que secar o Palmeiras amanhã, o que não é muito legal, né? A gente não é time pequeno para ficar secando, ainda mais o Palmeiras, né? O Palmeiras perde o Flamengo, isso aqui, ó. E para esse jogo o Flamengo vai contar com casa cheia. Por exemplo, a última notícia de parcial de venda de ingressos, que eu vi há uma hora atrás mais ou menos, era de 55 mil ingressos já vendidos. Então provavelmente vai passar de 60 mil pessoas no Maracanã. E aí a gente conta com um lado positivo em relação a esse aumento da venda de ingressos. Por quê? O Flamengo, pela primeira vez na temporada, ele fez aí uma redução no preço dos ingressos para essa partida. O Flamengo não é time elitizado, é do povo. Então tem que colocar essa galera lá dentro. E aí o que aconteceu? A diretoria baixou os preços em R$ 20 nos seguintes setores. Ah, mas só R$ 20 é muita coisa já. Levando em consideração todo esse montante que foi vendido, se você colocar ali, é uma redução considerável na arrecadação. Então, baixou os preços em R$ 20 nos seguintes setores: Norte, Sul, Leste Superior e Leste Inferior. O Oeste Inferior teve uma redução ainda maior de R$ 40 e sai a 140. Bom, e com certeza o BAP foi aconselhado por pessoas ali próximas do Flamengo, conselheiros, porque muita gente reclamou, a imprensa reclamou, youtubers reclamaram, youtubers que tem muito nome aí, né, do Flamengo, e a torcida, principalmente nas redes sociais, reclamando muito dos preços dos ingressos, e aí o BAP deu uma recuada, então colocou um preço mais acessível, né, por mais que o valor até então para a gente não pareça muita coisa, mas faz diferença sim, R$ 20. Bom, mudando de assunto, falando da provável escalação do Flamengo para hoje, porque o Cebolinha treinou normalmente e ele provavelmente vai começar o jogo como titular, isso mesmo. Ele, inclusive, pode estar tirando aí a vaga do Bruno Henrique, que também não vem de jogos
bons e quando o Cebolinha joga com o Pedro, eles costumam a dar liga, tá? Costumam a jogar bem. E por outro lado, o Gonzalo Plata continua com tratamento no joelho, é desfalque para hoje, assim como o De La Cruz, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. E para a vaga do De La Cruz, provavelmente, nós teremos o Alan começando ali naquela posição. Se o Felipe Luiz optar por começar com o Gerson, naquele lugar do De La Cruz, aí no ataque a gente pode ter aí o Luiz Araújo entrando na ponta direita, já que não vai ter o Gonzalo Plata. E o provável time do Flamengo deve ser esse bem aqui. Rossi no gol e a dupla de zaga feita por Léo Pereira e Léo Ortiz, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Alexandro. No meio de campo, Alan ou Gerson, Eric Pulgar, Arrascaeta e lá no ataque, Gerson ou Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha ou Bruno Henrique. Esse aí deve ser então o provável time para enfrentar o Bahia daqui a pouquinho no Maracanã. E inclusive a apuração do GE é que o Bahia deve poupar alguns jogadores, porque a prioridade, pelo visto do Rogério Ceni, é a Libertadores. Então deve ir com jogadores mesclados, um time mesclado, além de estar com jogadores suspensos e lesionados. E para esse jogo, né, lembrando dele, Anderson Daronco vai ser o árbitro da partida. E aí, cara, tem muita polêmica com o Anderson Daronco para todos os times. Não tem como ninguém dizer que nunca foi prejudicado por esse árbitro. E é difícil até ter um árbitro hoje no futebol brasileiro que você indica e fala assim, não, esse cara não tem polêmica, ele não erra. Todos eles erram, apesar de ter a tecnologia a favor, ter o VAR, poder revisar lances, eles continuam errando, então tem que escolher o menos pior. Hoje foi escolhido o Anderson Daronco. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.